2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então, Deus me dá oportunidade de semear. O mundo diz que é dinheiro, você vai dizer, eu tenho semente. Ele vai, além do pão para alimento, ele vai suprir, aumentar e multiplicar. Sabe o que ele vai multiplicar? Os frutos da vossa justiça. Diz que vai haver além do suprimento, vai haver um aumento e ainda uma multiplicação desse fruto da justiça. Ou seja, você semeou mais hoje, amanhã você vai semear mais, e quando você observar, irmão, pode ser no próximo culto, recebe? Eu recebo. Recebo, Senhor. Pode ser no próximo culto, pode ser ainda este ano. Você pode estar trazendo como dízimo aquilo que gerou o teu dízimo. Foi assim com Isaac. Diz que Isaac semeou no mesmo ano, ele colheu, em tempo de seca, ele semeou, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1 da semente. O que é isso, 100 por 1? É que no mesmo ano ele teve um dízimo, que significou o principal que gerou aquele dízimo. É 100%. Vocês estão entendendo a conta de Deus? É assim, é para encher, é para transbordar. O versículo 11 diz, para que tudo isso? Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Aí você começa a entender, é o que eu chamo de educação financeira espiritual. Você começa então a viver uma questão de rotina na tua vida. Ele diz que com essa generosidade, faz que por nosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Nós estamos neste mundo para isso. Nosso chamado é este, é fazer que sejam tributadas graças a Deus. Associe-se conosco. Diga, eu vou me associar com o Ministério Cristo Vive, neste tocante ao dar e receber. Depois mande seu testemunho para nós. Tem as informações na tela para você, já vai entrar. E você vai dizer, olha, eu me associei com esse ministério no tocante ao dar e receber. Chegou a nossa vez. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Tu és maravilhoso. Obrigado pela vida daqueles que se associam conosco, Pai, no tocante ao dar e receber. Dizem, eu quero me envolver com os desafios do Ministério Cristo Vive. Eu sou o selo desse apostolado. Amém, Pai. Eu recebo para as nossas vidas o encher e o transbordar dos céus, conforme Filipenses 4,19, supridas cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Nós ligamos em nome de Jesus, Pai. Supridas, Deus. Compartilhamos com cada filho teu que semeou e vai semear nesta manhã. Provérbios capítulo 3, versículo 10. Celeiros fartos e lagares transbordantes, nós ligamos, Pai. Lucas 6, 38. Uma boa medida que é recalcada, é sacudida e é transbordante. Conforme a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Recebemos, Pai. Compartilhamos. Eu profetizo em teu nome, Jesus. É para encher, é para transbordar. Receba você presencialmente, receba você pela internet, receba, porque a sua semente que saiu desta manhã da sua mão, jamais sairá da sua vida. É para encher, é para transbordar. Aula 6, estamos aqui no capítulo 3 deste maravilhoso livro, para mim um best-seller do nosso apóstolo. Jesus nos dias de sua carne era o véu. Senhor Jesus, autor, mas também consumador da nossa fé. Obrigado, Pai. Mais uma vez declaro a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto
apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo para esta última reforma protestante. Pela tua graça, sou o que sou, a minha suficiência vem de ti. Usa-me, fala aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Faça essa operação a André. Sabe que, como eu dizia há pouco, na nossa saudação, terça-feira é um dia muito complexo. Então as pessoas, mesmo pela internet, às vezes têm dificuldade também de acessar. Por isso que eu insisto sempre muito em você compartilhar. Muitas pessoas, acredito, às vezes até se esquecem que nós temos um culto às terças-feiras pela manhã. Então, faça isso, ajude, né? Afinal, estamos aqui para amar, interceder e ensinar. Na minha lista de contatos do WhatsApp, mais ou menos cerca de 300 pessoas sempre recebem, todas as terças-feiras, o link. Você sempre recebia, né, Beth, quando estava impedida. Alguns, claro, estão impedidos também de estar aqui presencialmente. E não é verdade? Quando está em casa, às vezes uma tarefa, outra, a pessoa esquece às vezes do horário. Então vamos ajudar os nossos amados, a nossa família da fé. Mais uma vez, quero tecer a minha palavra de gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, bispo Sérgio Costa, bispa Ana Carolina, nossos bispos nacionais, bispo André e bispa Cristiane Barbosa, nossos diretores pastorais, toda a família apostólica, pelo carinho, por abrirem o altar e me darem, a mim e a minha esposa, essa grande oportunidade de ombreá-los na escola de capacitação e crescimento espiritual. Minha gratidão a toda a diretoria, nosso ministério, que também nos apoia incondicionalmente. Minha gratidão a todos que trabalham, incansavelmente também aqui, me auxiliam na logística toda do culto, nos acessos, na recepção, na controle de ofertório, tudo isso é muito grandioso, né, para que o culto tenha uma excelência. Então, bem-haja a minha gratidão e, claro, a minha gratidão a Deus pela sua vida, você que faz também da sua terça-feira a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Saiba que você está honrando ao nosso Deus, você está honrando ao nosso apóstolo como selo desse apostolado, mas também está honrando a minha vida e a vida da minha esposa como ministros deste culto. Por isso, eu peço um aplauso ao Senhor pela sua vida. Amém. Glórias a Deus. Olha, na última semana, já entramos nesse capítulo 3 e continuamos hoje, tirando o véu. Acredite, se não tirar o véu, a coisa vai ficar complicada. Ingloriamente confesso e vejo muitas vezes pessoas que passam anos e anos conosco que não conseguem tirar o véu. E muitas vezes é uma tragédia, desculpe eu dizer o que eu vou dizer aqui, é uma tragédia anunciada. Porque às vezes a pessoa fica conosco por aqui 5, 10, 15, já vi pessoas ficarem 20, 25 anos. E quando eu pergunto, mas cadê aquela irmã? Cadê aquela? Às vezes eu fico sabendo pelas imagens de Facebook, Instagram, e a pessoa lá, indo ao batistério, estava falando, meu Deus, não aprendeu nada. Paulo chega a falar escamas, sabe, a lei ela dá escamas. Então, esse véu, ele precisa ser retirado em todas as áreas. Tem gente que, por exemplo, não retira o véu com relação à vida financeira. Às vezes passa a vida toda e nunca se torna uma pessoa generosa, uma pessoa fiel a Deus com seus dízimos e ofertas. Nem vou falar muito aqui, porque às vezes, por exemplo, nossas igrejas locais, a maioria não é assim, mas tem ainda uma pequena fatia que eu vejo, às vezes, como é que uma pessoa que lidera uma igreja, porque você sabe, nós temos uma denominação aberta, nossas igrejas são independentes, mas nós temos um vínculo
de fidelidade, sabe? E que nós entendemos que o apóstolo é que semeia esta palavra, é um ministério apostólico. Então há um acordo espiritual de que essas igrejas semeiem também aqui na sede. E você sabe que tem muitas vezes, e graças a Deus pouquíssimas pessoas, que às vezes quando aperta o sapato, a primeira coisa que a pessoa faz, como igreja, é deixar de semear na vida da sede. Será que essa pessoa vai ter direito de cobrar de um membro da sua igreja, que às vezes entra também numa situação de aperto, que essa pessoa continue semeando? Se é no momento de aperto que a pessoa tem que semear, então quem para de semear no momento de aperto, irmão, está com o véu da lei ainda, não entendeu, é o véu, e muitas outras coisas. Eu usei esse exemplo, porque esse exemplo é assim, bem mais contundente, é um exemplo mais comum, acreditem, por causa da nossa carne. A nossa carne nem acredita em Deus, a carne não pode agradar a Deus, a carne não pode. Coloca aí Romanos, vamos fazer logo, começar logo com uma remissão. Romanos capítulo 8, coloca aí versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3, por favor. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Olha, entendam bem, Jesus, ele foi gerado sem pecado. Olha como é lindo isso aí. Por que a gente daqui não fica, sabe, bispo tem que concluir o livro, tem que concluir um capítulo? Não, semana passada nós só ficamos na primeira página. Hoje nós estamos na segunda página desse capítulo. Então, olha, deixa eu até colocar aqui na segunda, nós ficamos na primeira página, estamos hoje na segunda página, que é a página 31. Vamos bem lá, bem assim, no basicão, pensar numa gestação, ok? Para uma gestação acontecer naturalmente falando, o primeiro ponto é o quê? Precisa haver uma conjunção carnal. Jesus foi concebido sem pecado, mas ele foi gerado durante 9 meses, ele se alimentou por um cordão umbilical. O Jesus da carne, ele foi gerado, ele teve uma gestação normal. Então vocês estão entendendo? Senão quando ele fosse lá para o deserto, ele nem ia sentir fome. Então Jesus nasceu, foi amamentado, comeu a papinha, não é verdade? Arroz com feijão, ovo frito, né? Todo pobre nasceu numa estrebaria, imagina, né? Que hoje pobre nem está podendo mais comer ovo frito, desculpe, está difícil. Agora com esse negócio de malhar que eu estou tendo que comer ovo todo dia, estou vendo como é que está caro o ovo. Meu Deus do céu. Complicado. Mas só para você entender, bem assim, bem tranquilo, bem uma conversa aqui, olhos nos olhos, para você entender que Jesus, a carne dele, havia uma realidade totalmente humana. O Espírito não. Então ele nasceu, aí não houve o pecado, porque ele foi gerado, obra do Espírito Santo, entendeu? Mas ele também tinha o que ali? O sangue de Maria correndo nas suas veias. Olha aqui, irmão, desculpe, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, então a gente tem que pensar nesses detalhes, porque é nos detalhes que você encontra, sabe? São os detalhes que vão te dar essa explicação clara. E aí diz que, por isso que ele enviou em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, porque também, assim como Jesus usou Maria para que Deus, né, usou Jesus, o Pai na criação, usou Maria para que Jesus nascesse, Jesus poderia simplesmente ter aparecido, ter surgido, andando, já adulto, e ninguém saberia. Pensem na aparição, por exemplo, de Melquisedeque. Alguém viu Melquisedeque nascer? Melquisedeque foi a primeira aparição de Deus. Então foi dessa forma com Melquisedeque. Estão entendendo como é que é a questão? Agora Jesus foi no formato humano, para que então
no tocante a essa carne pecaminosa, com efeito, o pecado fosse condenado, diz, condenou, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Quer dizer que esse pecado ele foi condenado na carne. Aí olha o versículo 4. Vamos lá, o 4, filhinho. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e aí nós vamos agora, então a graça de Deus vai descortinando para que você entenda isso. Não é à toa que Martinho Lutero chama esse capítulo essa epístola de Romanos, né, de tema central da Bíblia Sagrada. Olha o 5. Olha, tragédia. Então, tem gente, às vezes, que eu olho e digo, meu Deus, é uma tragédia anunciada. E a gente vai, a gente tenta, a gente, é exemplo, desculpa, evita muita comunhão, como eu expliquei na aula passada, lembra? Quem não assistiu essa aula passada, irmão, precisa assistir. Falei dessa comunhão, falei dessa transformação, falei de que tem mesmo o Espírito ou não tem, que é esse Espírito na ação. Então, vale a pena você assistir. Ele diz, se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha o 6, tem mais. Lembra? Crente zumbi. Pessoas que deixam de viver a vida que Jesus prometeu, a vida em abundância, o reinar em vida. Ele diz, o pendor da carne dá para a morte. Não é que a pessoa também, né, muitas vezes chega a uma morte prematura, a morte dessa carne, mas dá para a morte, que é viver uma vida espiritual infrutífera, amortecida, fraco, frio na fé. Ele diz, mais o do Espírito, para a vida e paz. Olha o 7. Isso é grave. Isso aqui é muito grave. Ele diz, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus. Quer dizer que ele não está falando contra a lei de Deus. A lei de Deus, você tem que olhar ela no sentido lato sensu, sabe? É lato sensu, é abrangente. A lei de Deus está de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não tem Novo e Velho Testamento, eu digo sempre isso. A Bíblia não tem Novo e Velho Testamento, a Bíblia tem a graça em desenvolvimento, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Só precisamos vê-la assim e ler assim. Como se lê a Bíblia entendendo isso? Lendo as 14 epístolas. Não comece a ler a Bíblia do Gênesis. Leia as 14 epístolas pelo menos umas 10 vezes. Você vai aprender toda a Bíblia, porque depois quando você ler aqui, você vai entender, você vai conseguir explicar, você vai ver, olha, está tudo nas 14 epístolas, está explicado. Jesus chamou Paulo ao terceiro céu e deu uma formação desde o beabá, pegou e falou, aprende tudo, reaprende tudo. Paulo era um doutor na lei, e eu estou aqui traduzindo, né, aquilo que Paulo fala nas suas epístolas, Jesus dizendo para ele, meu filho, te joguei do cavalo, você está aí quase cego, e agora é o seguinte, ó, aprende tudo, graça de Deus é assim. Eu senti isso na minha vida quando eu conheci esse ministério, eu tive que ser humilde, sabe, talvez alguém pela internet, alguém que está começando, às vezes alguém que está aqui andando entre nós, mas nunca teve a humildade de dizer, peraí, eu quero reaprender tudo, eu preciso, não fique guardando nada, olha, eu vou dizer, novamente, volto a dizer, você vai me ver falar muito, às vezes falo nas igrejas locais, porque lógico que eu ombreio o nosso apóstolo, eu tenho a honra de ombrear o nosso apóstolo, na diretoria de missões, então tenho muito contato com as igrejas locais, me assusta, às vezes eu vejo igrejas nossas, às vezes muito envolvida ainda, às vezes está colocando gente da lei, pessoas que não têm revelação no altar, isso é um perigo, não guarde nada, irmão, não queira manter nada que não seja aquilo que tem fonte certa desse ministério e das 14 epístolas, desculpe te dizer isso,
Porque senão você mistura lei com graça. E aí tem sempre uma pontinha para a carne. E o pendor da carne é inimizade contra Deus. Lembra que eu falei que a nossa carne nem acredita em nada disso? Se a gente se deixar levar pela carne, teve gente que já andou entre nós aqui, irmãos. Olha, nem vou falar muito, que eu não quero dar ibope para essa pessoa, não quero você procurando aí pelo YouTube. Pelo amor de Deus, não dê ibope. Se você ouvir falar alguém, olha, tem lá um vídeo falando mal do apóstolo, da igreja que vive, não entre, amado, não entre. Não entre, você só vai aumentar a visibilidade daquela obra do diabo. Mas pessoas que andaram aqui entre nós, que hoje se dizem ateus. Meu Deus, se for de Deus, se for um eleito de Deus, vai para ir para o céu. Eu não vou mandar para o inferno, não. Parece que já está no inferno, né? Parece, pelo que eu vejo aí, as histórias. Mas se for eleito, se for para a salvação, não quero nem imaginar como uma pessoa dessa vai para o céu, irmão. Sabe? Bispo, você está ameaçando? Não, irmão, são histórias que eu conheço, são histórias. Vou dizer para vocês uma coisa aqui, que também, lógico, vou preservar nomes, nosso apóstolo nunca disse isso também no altar, mas vou dizer, para você entender, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, não é para você ter medo, não, é para você entender como é que as coisas são pesadas. Só vou te dar um só, tem vários. Mas nós tivemos aqui uma pessoa entre nós, que inclusive roubou da igreja, roubou, no meio do ofertório, roubou da igreja, sabe? Uma pessoa que vivia na liderança, traiu, foi amargo, maculou a confiança do nosso apóstolo, foi terrível. Sabe como essa pessoa foi encontrada? Não sei exatamente quanto tempo, acredito mais ou menos uma semana depois de morta, sentada no sofá da sua sala, com o controle remoto da televisão na mão. Desculpe, meu amado. Nem imagine, nem me diga, né, como é que uma pessoa dessas acabou sozinho, uma pessoa, depois de ser, olha, autoridade, uma grande autoridade da graça de Deus. Eu admirei até quando estava chegando na igreja. É complicado, porque está dizendo que o pendor da carne não é que seja a vida do nosso apóstolo em si, é o chamado que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, irmãos. Desculpem, eu temo e tremo dizer isso para você, sobre esse ministério, sobre o nosso chamado. Nós, quando chegamos a esse ministério, que ouvimos a graça de Deus e começamos a ter esse corte especial, sabe aquela carne que você diz assim, não, mas espera aí, essa carne aqui tem que ter um corte especial para poder dar aquele bom churrasco. Se você não cortar direito, não é verdade? Os cozinheiros aí sabem, né, Natécia? O grande segredo da carne, talvez o maior, né? Não sei se o primeiro seria o corte, depois é o tempero, não é isso? Eu estou pedindo a minha esposa para me ensinar a cozinhar, gente, me ajude aí. Gente, o corte, e esse corte, você vê que eu vou assim num exemplo, porque com os exemplos a gente nunca mais esquece. Esse corte da carne, que só, só a graça de Deus sabe dar. A carne daqueles que conhecem a graça de Deus, ela passa a ter um corte muito especial, porque nós somos a nata do cristianismo. Mas se a pessoa fica aqui no ministério, olha, líderes de igrejas locais, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, ouçam. Se a gente fica teimando em buscar coisas do mundo, aquele tem muitos seguidores, vamos ouvir, meu amado, minha amada, família da fé. Não vamos misturar. Diz que tem um pendor, esse pendor é inimizade contra Deus. Qual é a lei de Deus? Gênesis, Apocalipse, explicado pela Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo a graça. Nós precisamos cortar tudo que cheira a lei no que tange a visão humana. Nós precisamos olhar a lei com holística espiritual. Onde está explicado isso, bispo? Lei com holística espiritual? Sim, é a lei da graça. Está lá no versículo 1 desse mesmo capítulo. Vai no 8 primeiro.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Muito claro até aí. Agora vamos ver a holística espiritual da lei da graça. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito dá vida. Então é a lei que nós seguimos. É o formato da lei agora. Do novo e vivo caminho que a gente tem tratado tanto. Lembra do Hebreus 10, 20? Que é o tema central deste livro. Diz, te livrou em Cristo Jesus. Te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, da lei que lidava com a carne. Da lei que leva a carne, que é o pendor, que leva, sabe, ao pecado, que cria inimizade contra Deus, da carne que vai andar em círculos. E volto a dizer, todos nós temos que ter cuidado. Cuidado, cuidado. São palavras que eu repito muito aqui. Cuidado e desculpe, né? Desculpe, você está na escola de capacitação. Coloca agora, porque eu preciso explicar para você o seguinte: você está bem? Diga, estou. Estamos bem, não estamos? Ó. Amém. Mas você precisa se cuidar, porque o inimigo não desiste. A nossa carne é fraca. Olha Gálatas capítulo 1, versículo 8, que diz. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós, ou mesmo um anjo, Paulo se incluiu, ele disse, vindo do céu, olha bem, ele não disse um anjo do inferno, porque tem, sabe qual é o problema? Sabe qual é o nosso grande problema? É a desculpa do diabo. A carne tem uma desculpa, quer dizer que tudo é culpa do diabo. Olha, o diabo só joga a casca. Você cai porque não olhou. Não fique desatento. Você está num campo minado, está cheio de casca de banana, então tem que andar meio que pisando em ovos e, sabe, com atenção, porque senão, Paulo alerta e diz, ó, o risco é tão grande, que Paulo se incluiu, ele disse, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja anátema, seja alguém considerado alguém que voltou, que está na carne, que é rejeitado. Esse anátema aí do original significa maldito, de maldição, mas também como a etimologia da palavra, que esteja dizendo coisas más, coisas maldizentes, coisas erradas, coisas que não são para nós seguirmos. E ele diz, nós podemos nos desviar. Ele estava dando essa possibilidade. Então vamos ficar atentos. Que bom que você está numa escola de capacitação e crescimento espiritual. Que bom que todos que eu vejo aqui, também vejo online, são pessoas que geralmente não perdem um culto da igreja. Eu, quando não estou aqui, estou às vezes nos trabalhos internos da igreja, eu sempre acesso. Acesso também para me alimentar e acabo entrando ali no chat, vejo os irmãos, eu fico numa alegria, numa felicidade tremenda. Vendo que são pessoas que estão zelando, com esse cuidado. Esse cuidado. No 9 ele ainda reforça, olha o 9. Versículo 9, ele ainda diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, então ele limita, irmão, estou dizendo, é hoje, é agora, até aqui, estamos todos bem? Estamos, vamos cuidar, e vamos ficar atentos, porque eu não recebo isso para a vida de nenhum de nós aqui, mas se um de nós, Paulo disse, eu posso dizer também. Paulo disse, seja anátema. Então tem que tirar o véu, diga romper com esse véu de toda forma. O apóstolo aqui, na página 31, ele vai desenvolvendo aqui esse texto, depois de citar os dois textos que nós olhamos muito na semana passada, que é o 2 Coríntios 5,16 e Hebreus 10, 19 e 20, que são o tema central desse livro. E hoje nós vamos ler aqui, olha,
o 9, de 1 a 5, Hebreus 9, o apóstolo no primeiro parágrafo ele diz: só nos foi possível entender o que era o véu por revelação. Revelação. Hebreus 9, 1 a 5 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, o seu santuário terrestre, com efeito foi preparado o tabernáculo. E esse texto, nem vou ler o versículo todo que ele é muito grande, o texto, ele mostra exatamente a importância, a tipologia, o que tipificava, e que era um tempo que teve o efeito necessário e possível para aquele tempo. Quando eu falo sobre a eficácia da lei, eu digo assim, Deus permitiu a lei, não que ela fosse aperfeiçoar, né? Não tinha como mesmo, e Deus onisciente, onipresente, onipotente, mas para que o homem, por meio dela, acabasse tendo uma forma de se sentir digno. Vocês estão entendendo? Vamos voltar bem lá, bispo. Volta, irmão, volta comigo, é bom. Adão e Eva pecaram, Deus, então, aparece para eles, como sempre apareceu, só que ali havia uma mudança, e como eles se viram, diz a palavra lá, não vou lá no texto, depois você pode ir para casa, pode dar uma lida em Gênesis, se você já tiver lido pelo menos 10 vezes as 14 epístolas, que aí você vai entender como eu estou dizendo. Aí, diz que eles se sentiram nus, eles se esconderam. Deus não mudou, Deus nunca mudou, mas eles mudaram. E aí o que fez Deus? Para que eles então se sentissem com a sua nudez coberta, porque mesmo com as folhas estavam insuficientes, né? Deus lhes deu um cordeiro, que entrou lá, foi sacrificado, já simbolizando Cristo. Então, tudo isso vai tipificando, vai mostrando. Deus não precisava daquilo para ter contato com eles. Deus não foi falar com eles. Eles é que precisavam daquela maquiagem, vamos dizer assim, que a lei faz, que os rudimentos fazem, que todos os rituais, porque não havia lei, mas ali já começavam os rituais. Deus deu, isso começou com Deus. Isso não começou quando Deus colocou lá Moisés no Monte Horebe, a sarça ardia e as 10 tábuas. Não começou, começou no Éden. Essa justificação carnal, aparente, para que o homem então, sabe, Ana Gonçalves, se sentisse no direito de falar com Deus. Só isso, só isso. E hoje? Hoje, se você tirar o véu, você vai parar de dizer que não sou merecedor desse amor. Não, você não merecia antes do Cristo ressuscitado e glorificado morrer na cruz do Calvário. Deus nos criou, nós somos dele, nós todos somos criaturas dele. Ele decidiu salvar 2/3. E ele morreu na cruz e pagou pelo pecado os 2/3. E nos deu a salvação, nos deu a redenção, nos deu tudo. E quando nós então dizemos, não quero, Ele está te dando, Ele te deu. Sabe que nós somos, no mínimo, ingratos. Às vezes a pessoa me dá uma coisa, irmãos, nem serve em mim, às vezes, mas eu recebo com amor, às vezes não dá nem para trocar, eu abençoo outra vida, mas eu nunca me esqueço mais, porque a pessoa me deu. Não podemos nos esquecer do que Jesus já nos deu. Já nos deu tudo. Aí a pessoa fica dizendo, mas eu não sei, falta alguma coisa. Falta você tirar o véu, meu irmão. Tirar o véu. Então tudo está feito, tudo simbolizava, tudo sinalizava, ok, maravilhoso. Mas agora Hebreus, ele vai falando isso aqui, agora são os bens reais, não é mais a sombra dos bens vindouros. Depois desse texto, o apóstolo diz assim, esta é a descrição do tabernáculo, que era o lugar da adoração, Jeová, o Senhor. Aí ele dá uma explicada aqui um pouco ainda melhor, né, falando sobre o arraial, sobre o lugar santo, o tabernáculo. São explicações de coisas que, sinceramente, vou falar para você,
nem vai mudar tanto a tua vida espiritual. Se você entender muito mais o que está nas 14 epístolas, melhor ainda. Mas gente que às vezes se preocupa em gravar tudo isso. Eu já li, já estudei isso várias vezes, inclusive quando era do Ministério da Lei, ficávamos dia de sábado inteiro, às vezes, estudando lá. Né? Quanto tempo perdido da minha juventude nisso aqui? Não, mas quantos, peraí, foram quantos anos mesmo que Israel ficou na escravidão? Foram 400, 430, 450? Não, foi mais de 400, tem lugar que diz que é 450, outro lugar diz que é 430, foi mais, tem traduções que dizem 450, 400, me parece que a mais verdadeira é 430 anos. Agora, desculpe, o que isso vai mudar na tua vida espiritual? Parece que lá nos originais, me parece que são 430 anos. Isso foi na escravidão, antes de sair, do tempo de José, né? Foi para o Egito, Israel ficou escravo no Egito, e foram 430 anos, me parece. Mas, meu Deus do céu, isso vai mudar em que na nossa? O que me interessa é saber que ele ficou tempo mais do que alguém aguentaria. Toda essa explicação é legal para você ter um conhecimento, claro, mas não fica assim preocupado em decorar tudo isso e tal. O sacerdote tinha uma corda amarrada no pé, de vez em quando eu te explico isso. Não precisa. Mas o que nos impacta, né, que é o versículo que nós vamos fechar a aula de hoje, isso aqui nos impacta, que é a obra de Cristo. Mateus 27, versículo 51. Mateus 27, versículo 5. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu se rasgou de alto a baixo. Senhor Jesus, assim como Paulo, de joelhos, Senhor, orou. Em Efésios 1,18 ele disse: olhos do coração iluminados. É o que eu declaro, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Olhos do coração iluminados. Que se alguém ainda tinha um resquício, um desejo, uma coisa, uma cerimonial, de abluções, coisas da lei, coisas que reportam a carne, o pendor da carne, Senhor, que rompam com tudo isso, que digam sim, sim, para a tua graça, somente para o Cristo ressuscitado e glorificado. Tirem todos os véus, em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual.